crendo na promessa. Quem prometeu foi Jesus. Bom dia, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Evailza Marques e se você está passando aqui pela primeira vez, no final do vídeo, deixe seu gostei, comente, compartilhe. É um privilégio para mim ter a sua companhia nesse momento. E eu quero te convidar para uma palavra de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te agradecer pela noite de sono, te agradecer por esse amanhecer. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações mais uma vez nessa manhã. Eu te agradeço, Pai. Abençoe a vida de cada um que está comigo aqui agora. Amém. Crendo na promessa. Quem prometeu foi Jesus. E eu quero hoje meditar um pouquinho a respeito de um episódio acontecido e falado pelo próprio Jesus. Durante o tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele fez milagres, ele operou, ele ressuscitou mortos, ele curou paralítico, ele expulsou demônios, ele fez tudo que daria bênçãos para nós. E antes de ele morreu, ressuscitou, e antes dele subir ao céu, ele deixa uma promessa. Eu quero ler aqui no livro de Atos, o capítulo 1, o versículo 2 diz assim: até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando ele disse isso, ele foi elevado ao céu. Uma promessa foi feita. Crendo na promessa, quem prometeu foi Jesus. Aqui é uma promessa que Jesus faz aos seus discípulos, mas ele faz também dá uma orientação. Ele diz: olha, permaneçam em Jerusalém, até que não saiam do lugar, até que vocês sejam capacitados para ir mais à frente. Havia uma ordem a ser cumprida. E quando a gente chega nesse livro de Atos, nós chegamos no capítulo 2 de Atos, nós encontramos o cumprimento dessa promessa. Olha que coisa maravilhosa é crer em quem nos promete, em quem tem palavra sincera, poder de prometer e de cumprir. O Senhor Jesus, ele promete e ele cumpre. E eu tenho certeza que nessa manhã é o dia que você está dizendo: mas o Senhor Jesus me prometeu, mas Jesus me prometeu, foi falado, ele me prometeu, mas está demorando. Calma, tem calma. O tempo de Deus na nossa vida não é o nosso tempo. As coisas acontecerão no momento certo, na hora certa, que o Senhor Jesus sabe o momento de você receber essa bênção que você está tão ansiosa, tão ansioso esperando. É uma manhã com palavra, é uma manhã de bênção, é uma manhã de vitória, é uma manhã de resposta, é uma manhã de cumprimento de promessa, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E aí a gente chega no capítulo 2 do livro de Atos e diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Jesus havia dito a eles o quê? Não saiam de Jerusalém até que, do alto, sejais revestidos de poder. E de repente veio do céu. Veio da onde? Veio do céu. Não veio da casa do vizinho, não veio do shopping, não veio do monte, não veio, não. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Lembra que Jesus havia dito a eles o quê? Não saiam de Jerusalém, fica aí, não é hora de sair, não é hora de ir para lugar nenhum, porque às vezes nós nos achamos tão poderosos que nós pensamos assim, mas eu já me preparei, eu já posso ir, já estou saindo. Deus vai me guardar. Deus não é nosso empregado, Ele é soberano, nós somos servos do Senhor. Olha isso, crendo na promessa, quem prometeu foi Jesus. E eles creram naquela promessa. E eles permanecem naquele lugar. E aí nós encontramos aqui. E aí quando vem esse de repente, o de repente de Deus traz milagres. O de repente de Deus traz respostas. O de repente de Deus traz alegria nessa manhã. Acredite nisso. De repente, a sua vitória chegará. De repente, baterão na sua porta dizendo, chegou isso aqui para você. E quando você abrir, é exatamente a resposta que você estava precisando há tanto tempo e estava pedindo. Acredite, quem prometeu foi Jesus. Creia na promessa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Era uma visão que eles estavam tendo. Eles ouviram, de repente veio do céu um som. Então eles ouvem. Como de um vento veemente, impetuoso, e enche a casa. E agora e foram vistas, eles têm os olhos abertos, os olhos espirituais abertos. Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Imagina a cena, cada um vendo aquilo acontecer na vida um do outro. Olha a alegria. Eu imagino quando você estiver recebendo a sua bênção, que você espera há tanto tempo. As pessoas que estavam esperando junto com você, vendo a sua alegria, que a sua vitória chegou. Então, faça isso. Continue crendo na promessa. Quem prometeu foi Jesus. E aí, diz aqui, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. Olha que coisa maravilhosa. Quando você lê esse livro de Atos, leia esse capítulo 2 e veja o que Deus faz através daquela manifestação e a promessa que foi cumprida. Agora sim, eles podiam sair e falar do Evangelho e falar de Jesus. E quando nós encontramos Pedro se colocando diante daquela multidão e falando do grande amor de Deus e falando do que estava acontecendo, crendo na promessa, porque quem prometeu foi Jesus. Nossa leitura hoje foi baseada em Atos capítulo 1 e capítulo 2. Então, creia na promessa, não desanime. Jesus está com você e Ele que prometeu e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Então, fique com essa palavra no dia de hoje. Medite nessa palavra no dia de hoje. Se alimente com essa palavra no dia de hoje, porque nós estamos crendo na promessa. Quem prometeu foi Jesus. E Ele prometeu que Ele ia voltar ao Pai e viria o Consolador, o Espírito Santo, para ficar conosco. Mas um dia Ele vai voltar para nos levar para morar com Ele. Eu creio nessa promessa e estou esperando. E eu te convido a crer junto comigo e continuar esperando a volta de Jesus, que está bem perto. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas que Ele vai voltar e vai nos levar para morar com Ele. Deus continue abençoando a você e a sua família, te dê um dia maravilhoso, te dê respostas, creia, continue crendo na promessa.
Jesus foi quem prometeu e ele cumpre aquilo que ele prometeu. Deus abençoe sua vida.